Hoje vamos falar sobre a Guerra Fria que está acontecendo aqui no Brasil, ou seja, a Guerra Fria brasileira. Por que brasileira? Porque a Guerra Fria foi um conflito ideológico entre duas principais nações do mundo que aconteceu entre os anos de 1964 e 1985. Era entre dois sistemas políticos vigentes na época, que estavam sendo antagônicos, opostos, que era o capitalismo e o socialismo. O mundo foi dividido em dois blocos, ou seja, o mundo foi bipolar entre o bloco dos capitalistas, que era liderado pelos Estados Unidos, e o bloco dos socialistas, que era liderado pela União Soviética. Alguns geógrafos dividem até o mundo em dois lados: o lado socialista. O socialismo, como a gente já sabe, na teoria propõe igualdade entre a sociedade, igualdade econômica e, consequentemente, diminui a desigualdade entre as pessoas. E o capitalismo tem como principal pilar a concorrência e o objetivo do lucro maior. Então, durante todo esse período da Guerra Fria, estes países travaram a batalha de ideias, tanto no campo político, quanto no campo econômico e no campo social. No Brasil não está diferente. O que aconteceu recentemente? A gente vê que a sociedade, as pessoas vivem o antagonismo de ideias. Existem dois partidos ou dois lados que dividem o país. O lado de direita, que é um lado mais conservador, voltado mais para o capitalismo e questão de concorrência econômica. E um lado da esquerda, que é o lado mais voltado teoricamente para a questão de questões sociais e também para a questão de econômica mais igualitária, certo? O lado de esquerda tem como principal símbolo a bandeira vermelha e reivindicações de cunho social, e o lado de direita tem como principal símbolo a bandeira do país e tem como prioridade mostrar que a questão econômica principal é a questão do lucro e do questão também do empreendedorismo. Então as pessoas geralmente em redes sociais e também nos ambientes de trabalho e até outros ambientes geralmente fazem um debate em relação a esses dois viés políticos. Então o que está acontecendo de fato são antagonismos, certo? São lados opostos, cada um defendendo sua posição política e econômica. E nos últimos anos que a gente veio estar presenciando manifestações, a maioria das manifestações são pacíficas, mas algumas estão chegando a ter agressões entre ambas as partes. Por isso que é chamado de Guerra Fria brasileira, porque há uma grande divergência entre esses dois partidos políticos, essas duas coligações políticas. A direita, representada pelo capitalismo, e a esquerda, representada pelo socialismo, visto que ambas são questões teóricas, mas cada um dentro de seus interesses pessoais ou interesses para o país. Então a gente vê essa batalha ideológica, principalmente ideológica, entre o socialismo e o capitalismo, ou seja, a direita e a esquerda no Brasil,
Por isso que é chamado de Guerra Fria brasileira. Porque um lado que é conservador, que é o lado de direita, que prevê lucros e mais avanço na questão econômica, e o outro lado prioriza as questões sociais, ou seja, uma questão igualitária. Uma teria representação ou apologia à antiga União Soviética, é tanto que usa-se, faz apologia à bandeira vermelha, e o outro voltado para a questão do conservadorismo da pátria, que faz apologia à bandeira brasileira. Então são dois viés políticos que estão em bastante evidência atualmente no Brasil.